Quem ganhou? Quem perdeu? Segunda Guerra Mundial. No aniversário da invasão nazista da Polônia, o vice-presidente Mike Pence falou em Varsóvia na Praça Pilsudski das 5 décadas de indizíveis sofrimentos e morte que seguiram à invasão. 5 décadas. O que Pence estava dizendo era que, para a Polônia, a Segunda Guerra Mundial não terminou em vitória, mas derrota e ocupação por um império do mal, governado por um dos maiores assassinos de massa do século XX, Joseph Stalin. A liberação da Europa, no 75º aniversário do qual nós celebramos a Praia de Omar em 6 de junho, foi uma liberação que se estendeu apenas até o rio Elba no coração da Alemanha. Além do Elba, os nazis foram aniquilados, mas a vitória pertenceu a uma igualmente ideologia maligna, pois os libertadores de Auschwitz tinham por décadas administrados um arquipélago de campos de concentração tão grande quanto o de Himmler. Então, quem realmente venceu, e quem perdeu, a guerra? Winston Churchill queria lutar pela Checoslováquia em Munique em 1938, e a Grã-Bretanha foi para a guerra pela Polônia em 1939. Ainda se ambas nações terminaram sob o governo bolchevique por metade de um século, ganhou a Grã-Bretanha a liberdade para eles? E se isto foi o resultado predizível de uma guerra em uma parte da Europa onde os nazis confrontaram os bolcheviques porque a Grã-Bretanha foi à guerra? Porque a Grã-Bretanha declarou guerra por uma causa e país que não poderia defender. Porque a Grã-Bretanha transformou uma guerra germano-polaca numa guerra mundial que certamente iria levar à bancarrota e trazer abaixo seu império, enquanto ela não poderia alcançar seu objetivo declarado para a guerra, uma Polônia independente e liberada. Que interesse vital britânico foi posto em perigo pela recuperação de uma cidade portuária por Hitler, Danzig, que tinha sido separada da Alemanha contra a vontade de seus 300 mil habitantes e entregue para a Polônia em Versalhes em 1919. Os habitantes de Danzig nunca quiseram deixar a Alemanha, e 90% queria retornar. Mesmo o gabinete britânico achou que a Alemanha tinha um caso e Danzig deveria ser devolvido. Por que então a Grã-Bretanha declarou guerra? Porque o primeiro-ministro Neville Chamberlain tinha insanamente dado aos poloneses um cheque em branco, uma garantia de guerra em 31 de março, 1939, se a Alemanha usar a força para recuperar Danzig, e você resistir, nós iremos lutar ao seu lado. A garantia de guerra da Grã-Bretanha garantiu a guerra. Dada a causa pela qual o país deles foi para a guerra, as ações britânicas durante a guerra parecem inexplicáveis. Quando o exército de Stalin invadiu a Polônia, em 17 de setembro de 1939, 2 semanas depois de Hitler, a Grã-Bretanha não declarou guerra à União Soviética. O corpo de oficiais poloneses foi executado sob ordens de Moscou em 1940. Quando os corpos foram desenterrados em Katyn em 1943, Churchill, agora um aliado de Stalin, respondeu ao pedido dos poloneses livres para investigar a atrocidade: não há utilidade alguma perambular ao redor de velhas tumbas de 3 anos de idade em Smolensk. Em vez de atacar Hitler depois que ele invadiu a Polônia, a Grã-Bretanha e França permaneceram atrás da linha Maginot e esperaram os exércitos de Hitler fulminassem o oeste em 10 de maio de 1940, o dia que Churchill assumiu o poder. Em 3 semanas, o exército britânico tinha sido derrotado e jogado fora do continente. Em 6 semanas, a França tinha se rendido. Depois de Dunkerque e a Batalha da Grã-Bretanha em 1940, a Grã-Bretanha recusou todas as ofertas de Hitler para terminar a guerra, mantendo-a até junho de 1941, quando Hitler virou sobre seu parceiro Stalin e invadiu a União Soviética. Churchill é o homem do século por persuadir a Grã-Bretanha para ficar sozinha contra a Alemanha nazista em 1940, a melhor hora, finesse hour, da Grã-Bretanha. Mas no final da guerra, qual era o balanço de Churchill? A Polônia pela qual a Grã-Bretanha foi para a guerra foi perdida para o stalinismo e iria permanecer assim pela Guerra Fria inteira.
Churchill seria forçado a assentir à anexação de Stalin de metade da Polônia e sua incorporação no bloco soviético. Para apaziguar Stalin, Churchill declarou guerra à Finlândia. A Grã-Bretanha terminaria a guerra bombardeada, sangrada e falida, com seu império na Ásia, Índia, no Oriente Médio e África desintegrado. Em 2 décadas tudo teria acabado. A França iria terminar a guerra após viver sob a ocupação nazista e o governo Vichy por 5 anos, perdeu seu império africano e asiático, e então sustentar derrotas e humilhação na Indochina em 1954 e Argélia em 1962. Quem realmente venceu a guerra? Certamente, os soviéticos que, após derrotas em milhões da invasão nazista, terminou por ocupar Berlim, tendo anexado os estados bálticos e transformado a Europa Oriental num campo de base soviético, embora se diga que Stalin tinha mencionado de um czar do século XIX, sim, mas Alexandre eu fiz isso a Paris. Os americanos, que ficaram mais tempo fora, terminaram a guerra com as menores perdas entre as grandes potências. Ainda, a América é uma parte do Ocidente, e o Ocidente foi o perdedor das guerras mundiais do último século. De fato, as 2 guerras entre 1914 e 1945 podem ser vistas como a Grande Guerra Civil do Ocidente, a Guerra dos 30 Anos da Civilização Ocidental que culminou na perda de todos os impérios ocidentais e na conquista definitiva do Ocidente pelos povos libertados de suas ex-colônias. Se inscreva no canal Américo Saratov e não deixe de dar seu like, amigo.